Bem, como prometido, hoje eu venho aqui fazer um vídeo sobre interpretação, sobre um pouquinho de explicação sobre o que aconteceu no filme Nós, o novo filme do Jordan Peele. Bem, obviamente é um filme cheio de spoilers e um pouquinho da minha interpretação. Vai acabar sendo um vídeo um pouquinho longo, mas simbora. O filme inicia com uma mensagem de que existe nos Estados Unidos vários túneis abandonados que ninguém sabe bem o motivo de sua existência. E logo após isso, nós vemos um passeio que a Lupita fez quando era criança com seus pais. E em um certo momento, ela acaba se separando deles e vai visitar uma casa de espelhos, que é uma das atrações. E dentro dessa casa, ela acaba encontrando uma menina que é muito parecida com ela. E depois desse encontro, o filme fecha e mostra já nos dias atuais. Agora nos dias atuais nós temos já a Lupita adulta junto com a sua família, que é o esposo e duas crianças, que estão indo visitar basicamente esse mesmo lugar. Aparentemente é uma coisa que eles fazem com uma certa frequência, porque eles já têm uma casa de veraneio ali perto. E tá toda a família se divertindo bastante nesse lugar. Menos ela, que tá um pouquinho tensa em estar naquele lugar. Quando eles falam que eles querem visitar a praia, ela fica mais tensa ainda. Toda aquela região deixa ela bem bolada. E logo você pensa que tudo isso é causado pelo trauma que ela tem desde a sua infância. Bem, já no início também é falado que depois dessa casa de espelho, ela nunca mais foi a mesma. Em que ela ficou tão traumatizada que ela nem consegue mais falar e ela acaba passando por psicólogos e tendo que aparentemente reaprender tudo na questão da fala, de comunicação. Aí vai acontecendo um dia normal, todo mundo vai se divertindo, mas você sempre vê que a Lupita sempre tá bem tensa. Tem um momento em que o filho dela vai no banheiro e por ela não conseguir encontrar o menino por 2 minutos, ela já começa a se desesperar de uma maneira muito grande. E é claro, você já vê desde o início que aparentemente esse filho dela tem alguns probleminhas de comunicação também. Mas o que poderia ser só uma criança normal com alguns probleminhas. Bem, e após disso nós estamos levados para a noite desse dia, onde a Lupita começa a contar para o marido que ela tem um certo trauma da sua infância naquele lugar e que ela quer ir embora dali o mais rápido possível, que ela sente que tem alguma coisa dando de errado. Só que antes mesmo deles consigam ir embora, eles percebem que tem uma família na porta da casa deles. E que fica uma cena bem tensa, pois em um certo momento você vê que essa família começa a invadir a casa deles, e quando eles conseguem realmente invadir, você percebe que são basicamente as mesmas pessoas. Eles estão sendo atacados por doppelgangers. Mas aí que fica interessante. São as mesmas pessoas, obviamente, só que eles têm são mais brutos, são mais macabros. A filha deles tem um sorriso macabro, o menininho usa uma máscara, o marido é muito grande, é muito monstruoso. E temos a versão da Lupita, que ela se chama Red, tá nos créditos pelo menos, não sei se isso foi pronunciado alguma vez, que ela basicamente comanda aquele grupo. Enquanto todos eles, esses doppelgangers, eles não conseguem falar, eles fazem sons e grunhidos, só a clone da Lupita, chamar de clone que é mais fácil, da Lupita, ela consegue se comunicar de uma maneira um pouco estranha. Ela fala esquisito, mas ela consegue se comunicar. Bem, depois desse momento tem várias cenas de luta, slash, acontece coisa pra caraca, mas os nossos protagonistas acabam conseguindo fugir desse grupinho do mal. E você acaba percebendo que isso não aconteceu apenas com eles. Você inicialmente pensa que é só naquela região, porque aconteceu também com os vizinhos deles, só que com os vizinhos, os clones acabam matando eles rápido. Não tem toda uma cena grandiosa, não, eles só simplesmente chegam por trás e matam eles. Que você já acha estranho, porque uma família foi assim e com as outras não. E também nenhum desses outros clones conseguem falar, só grunhidos e grunhidos. Em um certo momento você percebe que tudo isso está acontecendo nos Estados Unidos. Não é uma coisa local. Do nada parece que é uma invasão zumbi. Bem, só que esses clones aparentemente, eles matam as pessoas verdadeiras e logo após isso, eles começam a dar as mãos um para os outros, tipo fazendo uma corrente gigantesca. O que também faz uma ligação com o início do filme, que o filme inicia também com uma cena de televisão falando: vai ter um certo evento de todo mundo dar as mãos em prol da fome nos Estados Unidos, ou da pobreza, não tenho certeza mais. E que aparentemente eles estão fazendo exatamente uma cópia desse evento. Depois disso, mais um pouco do filme ocorre e você vê que, em um certo momento, a Lupita tem que entrar novamente na casa do espelho, porque o filho dela foi sequestrado pela versão maligna dela.
E ela entra na casa de espelhos e vai na parte das máquinas e tem uma descida. Parece uma casa de Resident Evil, que é tipo, não é só uma casa, é um complexo que tem um subterrâneo gigantesco. Quando ela chega nesse subterrâneo, é um lugar basicamente todo branco, umas cores claras, e que são vários túneis. Mesmo só parecendo um túnel, mas tudo bem. E nisso você começa a ter uma explicação sobre o que é tudo aquilo. O clone da Lupita começa a falar que ali foi um tipo de experimento do governo. Ela não fala do governo, mas ela fala: as pessoas faziam o experimento aqui, só que nos abandonaram. Aparentemente é um experimento que ocorre há várias e várias gerações, em que tem por objetivo fazer uma clonagem humana para controlar as pessoas da superfície. Só que os clones dali, eles acabam não tendo alma e só conseguem copiar o corpo. E por isso, aparentemente, tudo que o corpo original faz, o clone repete. Isso é mostrado bem durante o filme, que enquanto está tendo a cena do parque, as pessoas debaixo do subterrâneo também tentam imitar as mesmas ações, mesmo não estando no mesmo lugar. Só que por algum motivo eles não conseguem compreender a fala humana. Isso faz isso, eles só repetem o som sem saber o motivo. Bem, aí você também tem todo um lance do confronto das Lupita, em que ela fala: enquanto você era criança, você recebia coisas boas e eu aqui não recebia nada. E é bem tenso mesmo, porque o clone da Lupita fala: aqui nós só tínhamos coelho para comer, só tinha isso mesmo, e tudo que a Lupita real vivenciava, ela era obrigada a vivenciar. Enquanto a Lupita se casou, ela teve que se casar com uma pessoa que ela nem gostava, e no momento em que ela teve filhos, ela também teve que ter filhos. E, bem, enquanto a Lupita ia pro hospital, ela tinha os filhos ali mesmo. Então ela mesmo fala que ela teve que fazer a própria cesariana. Então, ali é um mundo mais cruel, mais monstruoso. Bem, aí chegamos no final e tem um confronto principal da Lupita contra a sua doppelganger. Bem, aí no final existem mais algumas explicações, você entende porque essa personagem ela é diferente. É explicado que quando a Lupita na sua infância começou a dançar, a clone também começou a aprender a dançar, e através da dança, através da arte, ela conseguiu se libertar. Ela não precisava mais fazer a mesma coisa que a outra fazia. E por isso ela acabou virando um certo líder desse grupo de doppelgangers que em um momento futuro decidem pegar o lugar deles de direito. Que aí também começa a ter uma fala sobre: vocês da superfície não sabem aproveitar o que vocês têm, vocês aí que tem o sol, que tem o vento, destroem tudo, então nós vamos pegar o nosso lugar de direito, já que vocês não sabem utilizar. Bem, e depois dessa cena, a Lupita ela mata ela mesma de forma bem intensa, ela dá uma estacada nela, depois ela enforca ela com umas correntes, bem creepy. E você tem a cena final do filme em que você vê todos esses doppelgangers fazendo realmente um abraço em volta dos Estados Unidos todo, e com vários helicópteros filmando tudo aquilo. O que dá pra entender que eles basicamente só queriam se mostrar para o mundo que eles existem. Só que aí quando vai chegando no final, o final realmente volta novamente a uma cena de flashback, em que você volta novamente para a casa de espelhos, e você tem a finalização da cena inicial, em que quando a Lupita encontra essa versão doppelganger dela, ela acaba sendo sequestrada pelo doppelganger, e esse doppelganger leva ela para esses túneis subterrâneos, acorrenta ela numa das camas e vai viver a vida dela. O que faz toda a explicação de não era que ela estivesse traumatizada no início do filme, é porque ela já era uma outra pessoa. Os pais delas meio que levaram a filha errada. Aí acaba sendo essa a grande reviravolta do filme. Mas também abrem precedentes para outras reviravoltas. Bem, aí por causa disso, da Lupita original tá no subsolo, você entende porque ela é a única pessoa que consegue falar desse grupo de todos eles, e porque ela acaba sendo a que controla eles. Porque você pode até pensar que ela virou um certo messias para eles, prometendo uma terra melhor. Bem, agora deixa eu falar um pouquinho das minhas interpretações pro filme. Esse filme ele já inicia bem interessante porque nenhuma cena dele é desperdiçada. Tudo que é mostrado, ela é utilizada em algum momento. Então, os fatos das crianças terem algumas habilidades, o fato do pai fazer alguma coisa, o fato de certas coisas acontecerem, nada é jogado. O início do filme, em que mostra já a cena da televisão da Lupita vendo o Hands of America,
que é um evento que vai acontecer em 86 das pessoas desligando as mãos, ela vê aquela situação e ela guarda aquilo pra ela. Porque é um evento que ela quer participar, aparentemente, porque ela tá usando a camisa do evento, mas não teve oportunidade porque ela acabou ficando presa nesse local do submundo. O mesmo vale para a cena do parque, em que o pai dela ela ganha uma camisa do Thriller, do Michael Jackson. Que pode ter sido uma sacada do final, em que enquanto no Thriller... É o clipe lá dos zumbis. Chega no final e você descobre que o Michael Jackson é um lobisomem e que ele também não é aquilo que ele aparentava ser. Também já poderia estar dizendo que a Lupita que vai aparecer naquele filme não é a verdadeira, ou que ela está escondendo alguma coisa. Também abre essa interpretação. Nós também temos os fatos dos coelhos, que aí você pode abrir várias e várias interpretações. Não sei se tem alguma bíblica ou não sobre isso. Que bem, é um animal que se reproduz muito, muito rápido, que de certa forma mantém aquela comunidade do subterrâneo, mas também pode representar que, sei lá, os americanos estão crescendo cada vez em mais número. Porque, bem, a quantidade de doppelgangers é a mesma do mundo superior. Mesmo em nenhum momento do filme explicando como é que eles surgem. Eu inicialmente pensei que fosse as pessoas que entravam no parque eram clonadas, mas como acontece ocorrendo em todos os Estados Unidos, não sei em que momento, não é explicado. Da mesma forma que não é explicado onde é que eles conseguem as tesouras douradas, ou porque todo mundo tem que usar o macacão do La Casa de Papel. Nenhum lugar isso é explicado. E mesmo assim, todo mundo lá de baixo teoricamente tem as roupas das pessoas lá de cima. Então fica... não se dá o trabalho de se explicar essa parte, sinceramente. Você tem uma passagem bíblica que ela é recorrente no filme, que é o Jeremias 11:11. A minha interpretação sobre isso é exatamente sobre as pessoas da superfície, que nesse momento em que chegam os seus clones, eles não têm a quem recorrer. Ou também pode ser a interpretação que as pessoas do submundo não conseguem falar, como as pessoas aqui ditas na simbologia. O que basicamente quer dizer, em qualquer um dos fatos, que é o fim e Deus não vai escutar as suas preces. Um outro ponto interessante, tem uma coisa que eu acho que eu não entendi muito bem, é porque aparentemente o filme todo, a Lupita, o clone, ela não se lembra que ela é um clone. Porque no momento final em que ela... Aí que tá, eu não sei se é aí que foi um erro de direção ou o que foi, mas no final do filme, aparentemente ela tem um insight e ela se lembra que ela é o clone. Eu não sei em que momento ela poderia ter perdido a memória de que ela não era original ou se ela simplesmente ignorou esse fato, sabe? Pra mim ficou um pouquinho estranho esse momento. Mas mesmo assim, aparentemente o filho dela percebe que ela é o clone, que ela é a falsa. Porque tem um momento final de um sorrisinho que ela sorri pra criança e a criança coloca uma máscara simbolizando isso. Ou, que eu acho que é a minha interpretação mais interessante, como eles iam para aquela região muitas vezes ao ano, é o lugar de veraneio deles, em algum momento pode ter sido que o filho dela também foi trocado por um doppelganger. E seria por isso que essa criança ela tem um vocabulário diferente do resto da família. Ela também faz umas coisas mais esquisitas. Tem um momento na praia que pra mim ficou muito nítido depois, em que ele tá meio que construindo alguma coisa na areia e umas meninas acabam destruindo. E elas perguntam o que ele tava fazendo. Em vez de ele falar, sei lá, o que normalmente toda criança faz, que é um castelo na areia, ele fala que tá fazendo um túnel na areia. Bem, se ele fosse doppelganger, aquela seria meio que a casa dele. Também explicaria porque ele tem um certo problema de comunicação ao longo do filme. Ele consegue falar, mas é um pouquinho diferente. Fala que é déficit de atenção, mas abre-se possibilidades. E também deve explicar porque ele sempre fica mexendo com aquele truque de mágica que ele não sabe por que ele faz aquilo. Se ele for o clone, ele não vai saber por que ele faz aquela parada, porque o original lá embaixo fica mexendo com fogo e por algum motivo eu acho que ele... Bem, ele obviamente se queimou, mas não é explicado como, por que, onde e quando. Bem, eu acho que a minha última interpretação também é sobre a questão da imigração. Bem, eu consegui entender isso aqui como as pessoas da superfície, como os americanos originais, enquanto as pessoas do submundo lá dos túneis são tipo que os imigrantes, e que também querem viver aquele sonho lá de cima, só que às vezes tem que passar por situações muito mais
complicadas, mas monstruosas para realizar aquele sonho. Eu também explicaria um pouco da raiva de vocês vivem no sol, vocês têm isso, têm aquilo, não sabem aproveitar nada, enquanto nós aqui queremos e não conseguimos. Então eu acabei vendo essa ligação social com o filme. Quando você tem agora no Povo de Baixo pessoas que são americanas, porque tem um momento em que é perguntado, quem são vocês? Eu acho que é a Lupita que pergunta, quem são vocês? Aí a outra fala, nós somos americanos. Aí eu fiquei com essa dúvida na cabeça, mas aí faz sentido se você pensar numa alegoria deles serem imigrantes, no caso legais ou ilegais, e que tentam realizar esse sonho de viver num lugar mais próspero. E o ato deles darem as mãos e fazer uma corrente pelo país todo é para mostrar a existência deles. Bem, essas são as minhas interpretações. Provavelmente algumas estão erradas, outras estão certas. Deixem aí nos comentários, me dizem o que vocês acham, se vocês gostam, não gostam, concordam, não concordam. Bem, sou Alexandre Maquin aqui do Tempo de Tela e obrigado por assistirem.